O tema de hoje é pneumotórax hipertensivo. Caiu no Revalida de 2015, estação 2 de cirurgia. É um tema frequente, certo? E o ATLS, né, o ABCDE do trauma, pode cair de qualquer forma, em qualquer ano, sempre cai. Se eu não me engano, já caiu umas 4 ou 5 vezes ATLS no Revalida. Então, é um tema que a gente tem sempre que ver e rever e ver de novo, e passa um tempo, a gente tem que ver outra vez para não esquecer de nada, de nenhum detalhe, porque todos os detalhes, nesse caso aqui, são importantes, certo? Então, vamos iniciar aqui com esse caso clínico aqui mesmo do Revalida de 2015. Você está na emergência e chega um paciente vítima de colisão de carro e ele está com dor torácica e dispneia. Aqui a gente não tem nenhum impresso, né, dos anos anteriores, mas em relação ao pneumotórax hipertensivo a gente sabe mais ou menos a clínica e o que acontece, então a gente vai ir imaginando. Então esse é o nosso caso. Aqui a gente tem que fazer igual a todos os outros checklists, né? Se apresentar, bom dia, eu sou a doutora Laís, do serviço de emergência e vou realizar o seu atendimento. Agora eu vou me paramentar, aqui no ATLS a gente tem que se paramentar primeiro, porque a gente já vai entrar em contato com o paciente logo no início, tá? Então você se apresenta para o paciente, já se paramenta, coloca luvas, máscara, gorro, óculos, né? Você e sua equipe. E pode solicitar também que eles arrumem aí, deixem climatizado, né, mais ou menos em 26 graus o ambiente e já inicia o ABCD do trauma. Então, aqui no ATLS, você já se paramenta no início, é um dos detalhes que a gente tem que ficar atento. Não pode esquecer da paramentação aqui. E já vamos dizer, né, vou iniciar agora o ABCD do trauma, iniciando pela letra A. Aqui na letra A você já pode perguntar qual que é o seu nome, o que aconteceu, me conta, como que foi seu acidente. Assim você já vai ver se o paciente está consciente ou não, se ele vai conseguir te responder, ele já vai falar o nome dele e aí você já vai ir vendo a letra A. Se ele conseguir te responder, se ele falar como que foi o acidente, se ele tiver orientado, né, você já vai falar, já estou avaliando a letra A, as vias aéreas do meu paciente estão pérvias e ele tem preservação da consciência, ou não, né, se ele não responder, se ele tiver inconsciente e responsivo, aí com Glasgow diminuído, a gente já entuba aqui na letra A. Mas aqui nesse caso, ele estava respondendo, né, ele só estava com uma falta de ar muito grande e com uma dor torácica. Então, aqui a gente já pode pedir para colocar o colar cervical no paciente e a prancha rígida. Nunca esquecer, colar cervical, prancha rígida na letra A, depois que você conversou e viu que as vias aéreas estavam pérvias. E a gente oferta oxigênio para ele, tá? Pode ser de 10 a 12 litros com máscara, né? Porque ele tá com essa falta de ar aqui, máscara facial com reservatório. Aqui não seria necessário intubação, tá? Ele estava bem. Aqui vamos frisar rapidinho quais seriam as indicações de intubação dentro da letra A do ATLS. Seria aquele paciente que tenha uma ventilação inadequada, que está inconsciente, irresponsivo, aqueles pacientes que tiveram queimadura da via aérea superior, né? Que tem uma obstrução da via aérea, que está com dificuldade, que não consegue respirar nem nada, né? Então, esses seriam os pacientes que a gente vai intubar. Não é o caso. Então, vimos que a via aérea do paciente está pérvia, damos oxigênio para ele de 10 a 12 litros, porque ele está com essa dispneia. E aí, já vamos para a letra B. Sempre verbalizando. A via aérea do meu paciente está pérvia, vou prosseguir com o meu atendimento, indo para a letra B do ABCDE do trauma. Agora eu vou avaliar a respiração do meu paciente através do exame físico respiratório. Eu quero a saturação, a frequência respiratória, quero o ritmo respiratório, quero fazer a inspeção, palpação, percussão e auscultação do tórax. Aqui, como o paciente está com um pneumotórax hipertensivo, a gente já sabe, né? Então, as alterações que a gente encontraria aqui seriam um tórax com a expansibilidade diminuída,
do lado direito ou do lado esquerdo, e o outro lado estaria, o lado contralateral estaria normal, né? Então, um lado com a expansibilidade diminuída, na ausculta, o murmúrio vesicular diminuído do lado acometido, a palpação, diminuição do frêmito tóraco-vocal do lado acometido, na percussão a gente vai encontrar hipertimpanismo do lado direito, e o paciente vai estar com a saturação baixa, com a frequência respiratória alta, e com murmúrio vesicular e com hipertimpanismo, como a gente já conversou. Então, basicamente, os principais achados seriam esses. Aqui a gente já pode também pedir para fazer uma inspeção da região cervical para ver se ele está com turgência jugular, né? E aqui ele também pode apresentar, né? Porque ele está com um pneumotórax hipertensivo. Então, basicamente, resumidamente, os achados de um paciente com pneumotórax hipertensivo vai ser diminuição da saturação, aumento da frequência respiratória, hipertimpanismo, murmúrio vesicular ausente ou diminuído e um paciente instável, né, com muita falta de ar, com turgência, com ingurgitação jugular, tá? Então, a gente já pode fazer o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, o diagnóstico é clínico, a gente já deixa ele com a monitorização, né, da oximetria de pulso e já faz aqui mesmo na letra B, a gente já tem que realizar o procedimento de alívio do pneumotórax hipertensivo, que é a toracocentese de alívio. Antes de realizar qualquer procedimento, a gente tem que pedir autorização do paciente. Como esse daqui ele está consciente, né? Então, a gente tem que pedir, né? O senhor me autoriza a realizar um procedimento que vai melhorar a sua respiração, o senhor vai conseguir respirar. Esse não é um procedimento definitivo, o tratamento definitivo vai ser para aliviar, para melhorar os seus sintomas, essa toracocentese de alívio. Mas, em seguida, a gente já vai fazer o tratamento definitivo no senhor. Ele vai falar que, claro que vai te autorizar, né? Então, você já fala que vai realizar a toracocentese de alívio, né? Você fala que vai fazer a delimitação da área, o paciente aqui tá acordado, então você tem que fazer a anestesia, né? E aí você fala que vai realizar lá o procedimento, a punção no quinto espaço intercostal, vai solicitar o material adequado, né? Com seringa, conectada ao abocate, e vai realizar lá a toracocentese de alívio. Depois que você realizou, você tem que questionar se o paciente melhorou, certo? Acabou de fazer o procedimento, você pergunta, o senhor está conseguindo respirar? Melhorou sua falta de ar? Ele aqui provavelmente vai dizer que sim. Aí você pode ir para a conduta definitiva ou você pode terminar rapidamente o ABCD do trauma e depois ir para a conduta definitiva. Eu prefiro já realizar a conduta definitiva para eu ficar no meu passo a passo e não esquecer de nada. Então aqui já vamos para a sequência de passo a passo da drenagem da pleura, né? Que é a conduta definitiva aqui nos casos de pneumotórax hipertensivo. Então, primeiro, a gente sempre tem que fazer a toracocentese de alívio e depois fazer a drenagem, certo? E como que vai ser realizada essa drenagem? A gente vai indicar lá, verbalizar, agora eu quero realizar a drenagem de tórax em selo d'água como conduta definitiva no tratamento do meu paciente. Eu quero realizar a minha paramentação completa com gorro, máscara, luva, o capote cirúrgico, né? Tudo certinho. Quero que meu paciente fique em decúbito dorsal ou lateral, aí ele vai ter que ficar com o braço para cima da cabeça, né? Quero realizar a lavagem aqui, a asepsia, a antisepsia do local onde eu vou realizar a punção, né? Quero escolher todo o meu material, você pode pedir o material, 2 agulhas simples de 10 ou uma de 20 ml, né? 2 seringas, uma seringa de 10 ou de 20 ml, né? 2 agulhas simples, um bisturi com lâmina, um porta-agulha, fio de sutura não absorvível, tesoura, pinça de hemostasia, tubo da drenagem e o dreno em selo d'água. Aí você já pode falar que vai colocar os campos estéreis lá, realizar a anestesia local, lembrar que o paciente está acordado, então a gente não pode fazer lá já e furando o paciente, né? Então, a gente realiza a anestesia local, né? A gente tem que diluir a lidocaína com aquelas 2 seringas de 20 ml, a gente dilui a lidocaína para 0,5%, porque é bem dolorido, né? Lá onde a gente vai realizar a punção. É os 3P da dor lá, a pele, a costela, a pele, o periósteo e a pleura parietal. São lugares bem doloridos, então a gente tem sim que realizar a anestesia lá no paciente.
E depois que a gente fez, né, o anestésico, a gente já pode realizar a incisão, no sentido das costelas, uma incisão de 3 centímetros, abrindo a pleura e o subcutâneo no quinto espaço intercostal, na linha axilar média, entre a média e a anterior. Então, a gente vai fazendo a abertura da pleura, tá? Com uma Kelly curva. Entra com a Kelly fechada e tira aberta. Entra com a Kelly fechada e tira aberta. Numa incisão de mais ou menos 3 centímetros. Depois que a gente realizou essa abertura, a gente não pode esquecer de fazer a exploração digital, tá? Colocar o dedo lá, conferir se realmente tá lá, chegou lá na cavidade pleural, tirar as possíveis aderências que pode ter lá ainda, né? Então, a gente faz a incisão, faz a abertura com a Kelly e depois faz a exploração digital lá, depois para ver se realmente tá lá na pleura, né? E depois a gente faz a inserção do dreno. Depois que a gente já viu, né, tudo certinho, a gente faz a inserção do dreno no sentido superior e posterior. Aqui nos casos de pneumotórax é no sentido superior. Se fosse líquido, né, a gente colocaria o dreno no sentido inferior. Como é ar, a gente faz no sentido superior. Então aqui a gente tem que dizer que o dreno é no sentido superior e posterior, tá? Ar superior, líquido no sentido inferior. E depois a gente coloca o dreno depois que a gente medir, né, lá certinho, e aí tem que fazer um clampeio na parte proximal e distal do nosso dreno para a gente poder fazer a inserção no tamanho certinho. E depois a gente faz a instalação desse dreno, né, na extensão em selo d'água. Sempre lembrando que ela tem que estar mergulhada exatamente a 2 centímetros lá. Não pode ser nem mais nem menos que 2 centímetros. Se for mais, vai ser mais difícil do ar sair, vai ter uma pressão muito aumentada lá. E se for menos de 2 centímetros, pode aumentar o pneumotórax do paciente, né? Porque pode entrar mais ar lá no dreno, né? Porque tá pouco mergulhado lá na água. Então, por isso que tem que ser exatamente 2 centímetros, tá? A Val falou aqui, você só irá descrever o procedimento se a tarefa exigir, senão apenas indica o que irá fazer e o local. Sim, aqui no caso a gente teria que realmente realizar o procedimento, mas a gente sempre tem que olhar as tarefas mesmo. Então aqui nesse checklist, né, a gente vai colocar o dreno, né, ver se ele tá realmente mergulhado a 2 centímetros lá e se ele borbulhou. Se borbulhou é porque tá funcionando e aí tá certinho o seu procedimento, seu dreno tá tudo certinho. Então, sempre vê se ele borbulhou para ver e confirmar que ele está funcionando. Então, você vai perguntar lá, quero saber se meu dreno está borbulhando, né? Eles vão dizer provavelmente que sim. E aí, você já pode dizer que vai realizar a fixação do dreno, né, através do ponto bailarina. Você vai aproximar as bordas lá da pele com uma incisão em U, num ponto em U, sem dar um nó final. A partir desse ponto em U que você fez a fixação do dreno na pele, você já começa a fazer um ponto cruzado, que é o ponto bailarina no tubo, e com vários nozinhos, né? Depois, no final, eu posso colocar um vídeo quando eu for postar para ficar melhor a visualização disso que eu tô falando. Então, você faz o ponto em U na pele, já sobe no ponto bailarina, no dreno, e não faz um ponto lá entre o ponto bailarina e o U, porque depois que você for retirar o dreno, você já utiliza esse mesmo fio, esse mesmo ponto em U lá de baixo, você só tira o ponto bailarina e utiliza o mesmo fio para você aproximar as bordas depois que você for retirar o dreno, tá? Então, você fixou lá com o ponto bailarina, né? Depois que tá tudo certinho, faz um curativo com gás estéreo, né? Tudo certinho. Você tem sempre que ir verbalizando todo esse passo a passo, se tiver na sua tarefa que você deve fazer o procedimento, como a Val pontuou ali. E depois você vai solicitar a monitorização do paciente contínua, né? Para ver se tá certo, para solicitar um raio-x, para ver se tá tudo certinho. Então, aqui o paciente ia referir melhora depois que você perguntasse se tá tudo bem. E aqui essa parte estaria certinha do passo a passo do dreno, seria isso. E depois a gente tem que continuar o nosso ABCD do trauma, né? Lembrando que aqui a gente tá no B, certo? Então, rapidamente a gente termina o ABCD do trauma. O foco dessa estação era o B, então por isso que a gente demorou um pouco mais aqui no
nessa parte aqui, mas aí a gente já vai pro C, certo? Então, aqui ainda no checklist do Revalida, a gente diria, né, os parâmetros da letra B estão todos adequados do meu paciente. Agora eu quero ir para a letra C, do ABCD do trauma, eu quero fazer a monitorização dos sinais vitais, a frequência cardíaca, pressão arterial não invasiva, né, ver o ritmo e ver, aqui também pode até pedir a temperatura do paciente. E aqui, no caso desse checklist, ele ia estar com instabilidade hemodinâmica, certo? Ia estar um paciente com a pressão baixa e com a frequência cardíaca alta. Então, você tinha que notar essa instabilidade, verbalizar que seu paciente está com instabilidade, solicitar 2 acessos venosos calibrosos nesse paciente, já colocar 1 litro de soro fisiológico a 0,9% ou Ringer lactato e depois perguntar de novo, né, se ele está estável, se está melhorando os parâmetros, ver se tem algum outro local lá que tem alguma hemorragia, que está sangrando, né? E aí, depois que você colocasse os acessos venosos e o Ringer, eles iam dizer que o paciente... Você ia pedir de novo os sinais vitais do paciente, eles iam dizer que está tudo bem, que ele, depois dessa reavaliação, ele estaria com estabilidade hemodinâmica. Então, continuando a letra C, você pode aqui também coletar os exames laboratoriais, né, hemograma, sempre pedir tipagem sanguínea com prova cruzada, porque vai que mais pra frente é necessário você colocar se o paciente descompensar alguma coisa, né? Ver tempo de coagulação, hematócrito, hemoglobina, né? As plaquetas. Então, você pode solicitar os exames necessários aqui. Se for necessário também colocar uma sonda nasogástrica e vesical, depois que você excluiu as contraindicações. Se o paciente tiver num choque grave, num choque grau 4, aí tem indicação do ácido tranexâmico, tá? Se tiver num choque leve, não tem indicação. Então, aqui não teria indicação, mas só relembrando também, se fosse um choque grau 4, a gente indicaria o ácido tranexâmico 1 grama intravenoso em bolos até 3 horas do trauma e 1 grama intravenoso em 8 horas, assim que a gente indicaria. Aqui não era o caso, repetindo, então não seria necessário a gente falar isso para ele. E pedir para realizar a monitorização contínua do nosso paciente, né? A monitorização dos sinais vitais. Depois que a gente viu que o paciente está estável, que a gente fez a infusão do litro de Ringer lactato ou do soro e viu que os parâmetros melhoraram, a gente tem que verbalizar: o meu paciente está estável. Agora eu vou para a letra D do ABCD do trauma, quero realizar a escala de coma de Glasgow, né, no meu paciente, quero ver se as pupilas estão isocóricas, estão fotorreativas, aqui ia estar tudo normal no nosso paciente, né, então eu quero ir, aqui você pode fazer, como que você pode fazer o Glasgow aqui nesse paciente? Você pode pedir para ele te dar a mão, né, senhor, você pode me dar a mão, você pode levantar o pé para você ver se ele está orientado, obedecendo aos comandos, né? Vendo a resposta ocular automaticamente e a resposta motora tudo junto. Então, se ele te desse a mão, te respondesse tudo certinho, você já diria: tá tudo normal, Glasgow 15. Eu quero ir para a letra E do meu ABCD do trauma, quero fazer a exposição completa do meu paciente, tirar toda a roupa, quero a temperatura, quero uma manta térmica para prevenir a hipotermia, quero ver se ele tem alguma fratura, alguma outra lesão, e etc. Eu esqueci de falar na letra C que a gente tem que fazer, tem que ver a pelvis do paciente, né? Ver se tem, descartar fraturas ou algum sangramento lá, e, enfim, isso a gente faz na letra E. Mas como a gente esqueceu, eu esqueci, vamos fazer aqui na letra E, esse é na letra C, como eu esqueci, vamos fazer aqui na letra E mesmo. Aqui estaria tudo normal, ele estaria numa temperatura adequada, não teria outras lesões ou ferimentos, era só o pneumotórax hipertensivo e aquela descompensaçãozinha hemodinâmica dele mesmo. E aí a gente termina o ABCD do trauma aqui, certo? No E. E encaminha o paciente, né, para uma outra unidade de maior complexidade, para ele ficar internado, ficar em observação, né? A gente pode pedir o SAMU, pode pedir para ele ir para outro lugar, né? E fazer o raio-x de controle, a gente não pode esquecer do raio-x de controle, e fazer a avaliação secundária se todos os parâmetros do ABCD do trauma estiverem normais. A avaliação secundária, né, que é depois do exame primário, e ela nem sempre é possível, só é possível se o paciente estiver estável. Aqui a anamnese preconizada nessa avaliação secundária é a anamnese ampla, que é o A,
de alergias, perguntar se o paciente tem alergias, a antibiótico, analgésico, né, etc. O M, ver as medicações em uso do paciente, se ele usa medicações contínuas. O P, do passado médico, as cirurgias feitas, né, se é a prenhez, gravidez. O L, de líquidos ou alimentos ingeridos, né, o tempo que ele ingeriu antes do evento, antes do acontecido. O A, de ambiente e eventos relacionados. E o E, do estado imunológico, por exemplo, a vacina contra o tétano. Tá? E aí a gente já pode fazer analgesia, as medicações, né? Depois que a gente terminou tudo isso, a gente faz, depois que a gente viu que ele não tem alergia, a gente faz analgesia, a gente faz antibiótico-terapia se for necessário, a gente faz o exame também, estava esquecendo de falar, a gente tem que fazer depois o exame físico, né, da coluna para retirar o colar cervical. A gente tem que fazer a palpação, a inspeção, descartar fraturas, retirar o colar cervical depois disso, depois que estiver normal, e fazer o exame, a palpação do dorso da coluna pra gente poder retirar a prancha rígida, certo? E é assim, gente, que a gente fecharia. Agora vamos ler aqui rapidinho o checklist, da estação 2 de clínica cirúrgica de 2015, tá? Que é do pneumotórax hipertensivo. Então, lá nos quesitos avaliados, o primeiro era pra gente verbalizar a necessidade de paramentação, pelo menos luva de procedimento. Sempre lembrar que no ABCD do trauma, a gente tem que iniciar a paramentação lá no início, depois que a gente se apresenta, porque a gente já vai supostamente entrar em contato com o paciente para realizar o exame físico, né, o ABCD em si. Depois, em segundo, tentou estabelecer contato verbal e tátil e reconheceu que o paciente está consciente. Sim, fizemos isso no A. Indicou e realizou a colocação de máscara com um reservatório conectado à rede de oxigênio a 12 litros por minuto. Sim, também fizemos isso no A. Fez a avaliação adequada da ventilação do paciente, notando a necessidade de intervenção. O 5, isso daqui já era no B, né? Que a gente via a ventilação do paciente. Indicou e verbalizou o procedimento de punção no quinto espaço intercostal, agora, né? Aí tá no segundo, mas agora é no quinto, na linha hemiclavicular, com material adequado, seringa com soro conectada à abocate. E o 6, indicou e descreveu e verbalizou adequadamente a sequência de passos da drenagem da pleura. Então, aqui é o passo a passo que a gente já comentou mais detalhadamente, né? Então, vamos repetir aqui o passo a passo e tinha realmente o passo a passo no checklist, tá? Então, aqui a gente tinha que falar mesmo do jeitinho que a gente conversou lá atrás. O primeiro é pra gente se paramentar por completo, gorro, máscara, luva, capote cirúrgico. 6.2, fazer a antisepsia e a colocação de campos estéreis no local. Depois tinha que fazer anestesia local. O paciente estava acordado, consciente, né? A gente não podia ir furando, como a gente já conversou também. O 6.4, incisão no sentido das costelas, mais ou menos 3 centímetros, abrindo a pele subcutânea no quarto e quinto espaço intercostal, na linha hemiclaviaxilar média, entre a média e a anterior seria, certo? O 6.5, abertura da pleura e exploração digital. 6.6, inserção do dreno no sentido superior e posterior. Lembrando que superior é para ar, né, pneumotórax, inferior é para líquido. Sempre que for hemotórax, derrame pleural, a gente faz inferior. Então, pneumotórax superior, hemotórax inferior. 6.7, instalação da extensão em selo d'água. 6.8, fixação do dreno e curativo. Então, aqui seria o B inteiro do ABCD do trauma que a gente conversou, né? Do número 1 até o número 3 seria a letra A. Do número 4 até o 6.8 seria a letra B, do ABCD do trauma. Os nossos passos que a gente fez lá atrás, né? Ali já no número 7 seria a letra C. Olha, para solicitar monitorização não invasiva, a gente notou a instabilidade hemodinâmica no paciente lá na letra C. 9. Pesquisou e verbalizou a ausência de hemorragia externa. A gente fez isso na letra E, na verdade, né? Eu fiz isso. Mas a gente também tem que ver se tem algum foco hemorrágico na letra C, algum outro foco, para descartar e estabilizar o paciente. Indicou necessidade de 2 acessos vasculares com abocate e indicou a infusão de 1 litro de Ringer lactato ou soro fisiológico aquecido, sempre lembrar de aquecer.
11 fez a reavaliação do quadro hemodinâmico do paciente, notou a estabilização dos sinais vitais. Isso tudo no C a gente fez, né? E o D já seria e o 12 já seria a letra D. Realizou a avaliação neurológica, verbalizou o Glasgow 15, mencionou pupilas isocóricas fotorreagentes. E o E, que seria o 13, verbalizou a necessidade de exposição completa do paciente. E 14 indicou a necessidade de encaminhar rapidamente o paciente através da central de regulação de urgência. Um outro ponto que eu gostaria de comentar aqui também é sobre quando retirar o dreno. Né? A gente colocou lá no dreno do paciente, mas e aí? Até quando que esse dreno vai ficar lá, né? Não vai ficar pro resto da vida. Então, quais são os parâmetros que a gente tem para retirada do dreno do paciente? Então, aqui é o caso de um pneumotórax hipertensivo. Os critérios da retirada vai ser quando o paciente tiver uma melhora clínica com reexpansão do parênquima, né? E vai parar de borbulhar lá. Então, você vai fazer o raio-x no paciente, vai ver que teve uma reexpansão, você vai ver que o dreno parou de borbulhar. E aí, esses são os critérios no caso do pneumotórax para retirada do dreno. Já vou falar aqui também os critérios de retirada se for o caso de um derrame pleural. Não é o caso aqui, mas já vamos comentar para ser mais completo, né? Então, se for um derrame, a gente vai retirar o dreno quando tiver esses 4 parâmetros incluídos. Quando tiver menos de 200 ml, nas últimas 24 horas, né? Menos de 200 de saída de líquido. Quando o líquido tiver com aspecto claro e seroso, quando tiver reexpansão no raio-x e melhora clínica. Então, com esses 4 parâmetros, a gente retira o dreno do derrame pleural. E com aqueles 3 parâmetros, a gente retira o dreno nos casos de pneumotórax. Outra pergunta que a gente pode se fazer também, e que eu acho válido a gente incluir nessa live, é: todo pneumotórax deve ser drenado? A resposta é não. Nem todo pneumotórax deve ser drenado. Quando é que a gente deve realmente drenar um pneumotórax? Vai ser em casos de pneumotórax hipertensivo, que é o caso desse checklist. Vai ser quando a gente tem um pneumotórax mais de 1/3 do volume pulmonar. Vai ser para aqueles pacientes instáveis, independente do tamanho. Vai ser em casos de persistência ou recorrência do pneumotórax. Ou vai ser em qualquer paciente com ventilação mecânica, tá? E as indicações da drenagem vai ser em todo pneumotórax e hemotórax, segundo esses critérios que eu acabei de falar. E assim, falamos tudo aqui do ATLS em caso de pneumotórax hipertensivo. Você indicaria algum canal bom no YouTube para ver procedimentos? Olha, eu não sei, para ser sincera, de algum canal assim, para os procedimentos mesmo. Quando eu quero, eu só vou lá, pesquiso, quando eu preciso de algum procedimento, e vou vendo todos os vídeos e seleciono o que eu achar melhor. Mas um canal específico, eu não sei. Se alguém souber e puder dizer aqui para Lira Mariane. Então, é isso. Daniela Morim, pode fazer o teste da caneta, passar no pé e mão também, né? E é isso, gente. Solicita a radiografia para saber se está bem colocada. A Valdinete falou, isso aí, tem sempre que solicitar depois que a gente colocar, né? E é isso, a Valdinete, você só irá descrever o procedimento se isso foi o que eu li aquela hora, né? Se a tarefa exigir, senão apenas indica que irá fazer e o local. Exatamente, isso que a Valdinete colocou aqui é muito importante, gente. Vou até comentar aqui de novo. Sempre a gente tem que ver a tarefa do nosso checklist. Nesse checklist, a gente realmente tinha que fazer o procedimento, descrever o procedimento e fazer o passo a passo. O passo a passo estava no checklist, como eu vou ler agora com vocês. Mas se lá na tarefa não tiver isso, você não precisa fazer. Você só verbaliza. Eu quero realizar primeiro a drenagem a toracocentese. Aí o examinador pode te falar, considere o procedimento realizado. Você não precisa explicar. Eu quero realizar agora a drenagem pleural. O examinador vai te falar ou te entregar um impresso. Considere o procedimento realizado. Você não precisa. Caso tenha na tarefa, realize o procedimento, aí você tem que realizar, ok?
E é isso, meus queridos. Suas lives são todos os dias às 15? Não. Hoje eu fiz às 15, mas geralmente é às 11 e às 18 horas. Isso aí, igual a Giovana comentou aqui também. Top, direto ao ponto, obrigada. E é isso, gente. Espero vocês aqui às 18 horas ainda hoje, tá? Talvez uma atrasadinha de sempre, mas vou aparecer. Beijo e fiquem com Deus até de tarde. A gente ainda vai falar de ATLS.